Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós aqui temos como meditação desta noite, né? Porque a mim se apegou com amor. É uma frase tirada de um salmo que muita gente gosta. Salmo 91, né? Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Senhor, nosso Deus, abençoe essa ministração nesse momento, nos capacite a falar e, ó Pai, a todas as pessoas a ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, este salmo e o Salmo 23, né, são provavelmente os mais lidos na Bíblia, ou pelo menos nos Salmos, né? Porque o 23 fala do sustento, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E este fala de proteção, né? Nenhuma praga chegará à tua tenda, né? Então, são duas das maiores necessidades do ser humano, né? O alimento e a proteção. Não é à toa, e a gente observa, às vezes, quando vai em alguma casa, né? Que ou tem um desses dois salmos, ou às vezes até os dois, né? Em um quadro na parede, ou a Bíblia está aberta, né? Num desses dois salmos. São, já vou avisando, usos incorretos, né? Não são as palavras que dão proteção, mas Deus, né? Então, às vezes a pessoa acredita que as palavras em si, ou por estarem abertas nesse salmo, ou por estarem colocadas na parede, elas dão proteção. Não, não é assim, né? Não são as palavras que têm poder, mas Deus é que tem o poder. Não são as palavras que protegem, mas é Deus que dá a proteção. Então, isso mostra também o tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Esse tipo de postura, esse tipo de atitude, essa maneira de entender o uso, né, inadequado da palavra de Deus, mostra, assim, o tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus, né? Embora creia em Deus, ninguém está dizendo que não, né? Não tem intimidade com Deus e nem o conhece. Porque o Salmo fala de intimidade, né? Antes de qualquer coisa, antes de anunciar proteção, essa proteção está intimamente ligada com a intimidade que a pessoa tem com Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Então, quando a pessoa tem essa intimidade, quando habita no esconderijo do Altíssimo, então o Salmo faz todo sentido, porque ela conhece a Deus, tem intimidade com Deus, ela será uma pessoa, então, que sentirá segurança no seu viver em relação a qualquer coisa, né? Então, como consequência da falta de intimidade com Deus, a pessoa não tem confiança na proteção de Deus e se torna supersticiosa, né? Porque isso é um uso supersticioso da Bíblia, né? É um uso supersticioso. Deixar ela aberta ou colocar um quadro na parede é um uso supersticioso. E superstição leva a pessoa a usar todo tipo de objeto, não só a própria Bíblia, né? Crendo que com eles estará segura. Então a pessoa usa fitinha, usa correntinha, usa pulseirinha, né? Acreditando que o objeto tem alguma capacidade de proteger e não tem. Veja, então, ou você se relaciona com Deus de forma íntima, conhecendo a Deus, né? Ou então você será uma pessoa assim, supersticiosa, justamente por não conhecer a Deus, embora creia que Ele exista, né? Embora creia que Ele exista, mas não o conhece como deveria conhecer, na sua intimidade, porque a pessoa que conhece a Deus, né,
na sua intimidade, a pessoa que tem relacionamento com Deus, né? Então ela não se torna de forma alguma supersticiosa. Ela não faz uso de objeto nenhum, nem da Bíblia, né? Como uma forma de proteção, muito pelo contrário, ela se sente segura, e é disso que o Salmo fala, né? Ela se sente segura porque ela tem intimidade com Deus, ela conhece a Deus, né? Ela se apegou a Deus com amor, né? Essa é a grande questão aqui, essa é a grande diferença. Mas veja que algumas igrejas, né, até abusam, né? Até abusam, né? Vendendo voz ungida, fitinhas, né? Água orada, né? Arca da aliança, o uso da arca da aliança e outros objetos, né? Quer dizer, então, igreja que deveria ser um lugar onde as pessoas são esclarecidas a respeito do relacionamento com Deus, onde supostamente deveriam encontrar um Deus vivo, né? Onde elas vão justamente para querer esse relacionamento com esse Deus vivo, essa intimidade com Deus, o que elas encontram, né? Mais superstições. Agora, da parte daqueles que deveriam ensinar e ministrar a palavra, que deveriam tirar da mente das pessoas, do coração delas, essas superstições e idolatrias. Mas os próprios líderes religiosos estão fazendo com que o povo, né, se perca na mais vil superstição, na mais vil idolatria. E é por isso também que a pessoa não se sente de forma alguma segura, porque essas coisas não dão segurança nenhuma, não dão proteção nenhuma. Porém, o que o Salmo então nos ensina são coisas absolutamente diferentes, né? E essa diferença tem a ver com a espiritualidade verdadeira e o conhecer a Deus. Faz uma diferença enorme, né? Se você conhece a Deus, então você tem uma espiritualidade verdadeira. E o Salmo, então, vai fazer todo sentido para você. Não só esse, como qualquer outro Salmo, como qualquer parte da palavra de Deus, né? Porque aquilo realmente diz respeito a você, porque se estabelece uma aliança entre você e Deus, né? Porque Deus é um Deus que faz aliança, né? Deus nos abençoa, mas temos que ter um compromisso com Ele também, né? Uma aliança baseada no sacrifício remidor do seu Filho, né? No sangue remidor de Jesus. Então veja quão longe está as pessoas que fazem uso inadequado da palavra de Deus, né? Ou de objetos, quaisquer que seja, ou que tem uma tendência a confiar em objetos, né? Há pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo, né? Há pessoas que acreditam em simpatias. Há todo um tipo de escravidão, né? Porque em Hebreus o escritor diz que o medo gera tormento, né? E as pessoas que são assim atormentadas, elas são escravas, né? São escravas das suas superstições, são escravas dos seus medos, né? Porque a vontade do Senhor é que nós sejamos pessoas livres de qualquer tipo de medo, livres de qualquer tipo de superstição, para adorarmos a Deus e o conhecer espiritualmente, em espírito e em verdade, e a sua palavra está aí para nos ensinar como devemos nos relacionar com Deus. Esse é o uso correto. A pessoa tem que meditar na palavra para aprender a respeito de Deus, como Deus é, como nos relacionarmos com Ele, o que Deus aprova, o que Deus não aprova, né? Entender todo o plano de salvação que inclui, né, essa aliança, né, que Ele estabelece com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o cristianismo, essa é a verdadeira espiritualidade. É isso que uma pessoa precisa no seu viver, relacionamento correto com Deus, né, firmado em Cristo, firmado na palavra, né, sem superstições, uma fé genuína. E a palavra-chave para entendermos esse salmo está no versículo 14, né? Que nós lemos aí.
porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, né? Então, quando a pessoa se relaciona com Deus, né, por amor, né, porque ama Deus, não porque quer receber coisas de Deus, não porque acha que pode negociar a graça de Deus, né, não porque acredita que só assim, fazendo promessas, iria receber alguma coisa da parte de Deus. Não vai, porque isso não é a forma com que Deus gostaria e quer se relacionar com o ser humano, né? Tem que ser um relacionamento de amor, de pai para filho, né? Ou pai para filha, né? Um relacionamento onde há essa confiança no cuidado de Deus, né? Como eu li ali no Salmo 41:10, agora há pouco, né? Não temas, né? Eu sou contigo, eu te protejo com a minha destra fiel, né? Então, isso é uma situação pela qual é maravilhoso quando você a desfruta, quando você a se entende, quando você a conhece. Então, é necessário ter prazer no Senhor, né? Porque amor tem tudo a ver com prazer, né? Quando a gente ama alguém, nós temos prazer na companhia daquela pessoa, né? Queremos nos tornar íntimos dessa pessoa por causa do amor que temos por ela, né? Quem ama quer relacionamento, né? Quem ama não quer distanciamento, quem ama não quer um relacionamento baseado no medo, mas na confiança. Quem realmente crê no Senhor descansa nos seus braços, né? Quem realmente ama o Senhor, tem prazer no Senhor, né? Não tem medo de mais nada. Porque o temor a Deus nos livra de todo tipo de medo, né? Do medo da vida, do medo de viver, do medo dos mortos, do medo dos vivos, né? Do medo das superstições. É impossível que uma pessoa que habite no esconderijo do Altíssimo, se relaciona com o Senhor, sinta medo de superstições, de crendices populares, né? De qualquer tipo aí de coisas que os homens creem, né? Não temas as coisas que os homens temem, né? Diz o profeta Isaías, não devemos temer o que eles temem, porque eles são, sim, medrosos, supersticiosos, não têm aliança com Deus. Então, isso é possível, né? Ter prazer no Senhor quando o nosso coração é mudado, né? É necessário nascer de novo pela fé em Cristo Jesus. Porque há um impedimento nesse relacionamento possível com Deus, né? Que são os nossos pecados. O problema é que as pessoas querem viver no pecado e querem a bênção de Deus. Isso não é possível. Como elas percebem que não estão sendo realmente cuidadas e guardadas, então elas vão para as superstições, vão ali para querer auxílio dessas coisas que na verdade não ajudam e até te afastam ainda mais do relacionamento com Deus. Então, quer se sentir segurança, não quer ter uma vida mais de perturbação, né? Quer dormir em paz, quer ter a sua vida finalmente livre, né? de toda perseguição espiritual, né? Até mesmo do peso do seu pecado, né? Arrependa-se do seu pecado, né? Confessa ao Senhor que você não quer mais viver sem o Senhor, né? Que o Senhor, na sua misericórdia, contemple a você e conceda a você não somente o perdão dos pecados, mas a salvação em Cristo Jesus, o lavar dos pecados, né? Que isso acontecendo, começa uma nova vida para você, né? Uma existência segura, espiritualmente falando, e segura em todos os sentidos, né? Então, por quê? Porque há uma situação de apego com amor, né? A pessoa realmente passa a amar a esse Deus profundamente, a ter prazer nele, a ter prazer nas orações, a ter prazer na leitura, na instrução da palavra, na comunhão da igreja. É isso que torna o relacionamento com Deus, né?
algo que faz com que você habite o esconderijo do Altíssimo, que você tenha essa intimidade e que faz com que, portanto, você não tenha medo de mais nada. Porque se Deus está com você, né, você vai ter medo do quê? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, isso o cristão aprende da forma correta, né? Quando ele realmente deixa a vida de pecado que ele tem, a vida errada, deixa uma vida onde ele não quer relacionamento com Deus, não quer saber de igreja, não quer saber da palavra, né? E volta-se para o Senhor. Percebe que errou até hoje por não ter realmente tido essa atitude de querer relacionamento com Deus. E se isso não acontecer, você está longe da luz. E longe da luz as trevas se aproximam, as perturbações também vêm. Então é necessário que você entenda que no relacionamento com Deus há proteção, há segurança, há libertação, né? E isso faz com que nós amemos profundamente também a esse Deus por isso. Então, é um bom sintoma para eu saber como anda a minha vida espiritual. Ou seja, você ama Deus? Se você ama Deus, é um bom sintoma para saber como anda a sua vida espiritual, né? Então, algumas perguntas é bom fazermos nesta meditação. A primeira pergunta: qual é o nível em que você está? Nível espiritual, né? Você sente frieza em relação à igreja e à comunhão? Ah, não sei, eu não sinto nada quando eu vou na igreja, acho tudo ali muito frio, as pessoas são frias, né? Não sinto prazer nenhum de ir na igreja, não tenho vontade de ir na igreja. Isso é um sintoma de como está a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. Está o pior possível. Você não tem prazer em Deus, você não se apegou a Deus por amor, né? Então é necessário que haja uma reflexão, porque a palavra de Deus nos convida a esse tipo de meditação, a esse tipo de reflexão. Se você mesmo percebe que há uma situação de esfriamento, né, no seu amor a Deus, no seu apego à comunhão, então fique esperto. Pior ainda quando você estiver morno, né? Porque se estiver frio ainda há uma possibilidade de que você venha a se tornar quente, mas morno, né? Morno, Jesus diz que vai vomitar essa pessoa, né? Ele não suporta mornidão, né? Um pé em duas canoas. Ai, se fosse frio ou quente. Outra questão aqui: você se sente vazio espiritual? Porque a pessoa que tem essa intimidade com Deus, o Espírito Santo vem habitar nela, né? Preenche a existência íntima de qualquer pessoa que assim o recebe, né? Então, o vazio espiritual, na verdade, é esse vazio de Deus. Deus nos criou como um espaço reservado para Ele é o fabricante, né? Ele nos fez para que pudesse habitar em nós também. E quando isso não acontece, então esse vazio acontece. Só que a pessoa não entende esse vazio, né? Não sabe explicar essa falta de sentido para viver, né? Então a pessoa, às vezes, ao invés de se voltar para o Senhor, buscar a compreensão do que, por que isso acontece, ela vai atrás de outras coisas, vai atrás de droga, bebida, de promiscuidade sexual, vai atrás de todo tipo de prática, de divertimento, né? Querendo achar que de alguma forma a vida pode ser alegre ou pode ser preenchida com essas coisas. Pior ainda é quando a pessoa ela foge da realidade, né? A realidade é dura demais, ela não aguenta, então ela foge da realidade. Algumas até se tornam, né, mentalmente perturbadas, loucas mesmo.
Então, veja como a falta de Deus, né, esse vazio espiritual cria problemas. Às vezes a pessoa não se dá conta de como a falta de relacionamento com Deus é prejudicial para qualquer ser humano. Mas às vezes tem coração duro, né? A pessoa não deseja vir para um concerto com Deus, né? Para um relacionamento com Deus. Outro aspecto a respeito do nível, né, espiritual em que você está. A pregação da palavra e demais práticas religiosas te aborrecem? Ah, eu não gosto de ouvir pregação, né? Você sabe que isso acontece até mesmo com evangélicos dentro de igrejas, né? Hoje em dia parece que querem 50 minutos de louvor e adoração, como se fosse na igreja num show, né? E algumas igrejas tratam o louvor e a adoração como um show mesmo, né? Vão lá num show, né? E aí quando o pastor vai mencionar o fato de que vai trazer uma palavra, as pessoas se aborrecem. Impressionante, né? Eu vi isso num vídeo, né, de uma igreja. Um dia me mostraram um vídeo, há 15 anos atrás, mostraram um vídeo de uma igreja, né? E foi exatamente isso, né? Estava todo mundo cantando 50 minutos, quando terminou esse período que já é longo, 50 minutos de louvor é longo demais, né? A Bíblia tem que ser a centralidade do culto, a exposição da palavra. Quem vai numa igreja vai principalmente para ouvir a palavra de Deus, Deus falando com ela. Então, quando a pessoa pensa que o lugar da pregação deveria ser o mínimo possível, já é um indicativo de que espiritualmente ela não está bem. Ela não gosta de ouvir a palavra, tem algo errado com essa pessoa. Ela vive na igreja, vive ouvindo louvores a Deus, mas ela não tem prazer nenhum em ouvir pregações. Se bem que tem algumas pregações aí também que é melhor não ouvir mesmo, né? Mas então é caso de mudar de igreja, porque se a exposição da palavra não existe, se a pessoa que está lá na frente fala só abobrinha, né, você vai estar morrendo espiritualmente, você não vai estar sendo alimentado. Não é à toa que as pessoas não querem ouvir, né? Porque o que essa pessoa que está ministrando está oferecendo não tem realmente ajudado essas pessoas a crescerem. Daí, então, que elas gostam da igreja porque tem louvor, tem teatro, tem dança, é um culto assim muito dinâmico, muito alegre, participativo. Elas podem pular, elas podem gritar, elas podem se abraçar, elas podem se cumprimentar, elas podem fazer o que quiser no culto. Mas aí chega o momento de ouvir a palavra e elas não gostam dessa parte, né? Acredito até que algumas pessoas ficam ligando o celular, né? Desliga, né? Para elas o culto já acabou, né? Eu já ouvi isso de umas pessoas, não, acabou a ministração do louvor, já pode ir para casa, né? Que às vezes achou que a pessoa que falou ali na frente também falou algumas coisas interessantes de ouvir, ela já acha que está bom para ela, né? Então, se essas coisas aborrecem, né? A pregação da palavra, vida de oração, né? Consagração aborrece, é um indicativo de que você não está bem com Deus, você não tem intimidade com Deus, você não tem prazer no Senhor, você não ama de fato o Senhor, não se apegou ao Senhor por amor. Ou então você vai à igreja sem muito ânimo, né? Arrastado, né? De novo, se é um problema de que a igreja não está tendo uma palavra autêntica de Deus, você vai começar realmente a sentir aí não despertado a Ele, né? Mas às vezes não está o problema na pregação, porque há muitos lugares que a pregação é expositiva, é autêntica, e ainda assim a pessoa vai arrastado para a igreja quando vai.
Aí chegando o domingo parece que é uma tortura. Ih, chegou o domingo de novo, é dia de ir na igreja. Algo está errado com você, meu irmão e minha irmã, né? Mesmo quando a exposição da palavra fiel, talvez por isso também, viu? Há pessoas que não gostam da exposição fiel da palavra, não gostam que o pastor fale do inferno, do pecado, da condenação, da volta de Jesus, da vida consagrada. Há pessoas que querem só pregação de autoajuda, né? De massagem no ego. Então, quando o pastor enfatiza muito a pregação autêntica da palavra, a pessoa parece que não gosta de ouvir. É sinal de que a sua vida espiritual não está bem, né? E com certeza você acaba se apegando também com superstições, mesmo estando dentro de uma igreja. Porque dentro de algumas igrejas está cheio de superstições, né? Já vi uma senhora levar um cajado enorme saindo da igreja para a casa dela, disse que era o cajado de Abraão, né? Onde isso você encontra nas escrituras, né? Que uma igreja deva distribuir esse tipo de coisa e ainda cobra, evidentemente, o objetivo é dinheiro, né? Então, ao primeiro sintoma de esfriamento, você já deve ficar preocupado. Eu ficaria, né? O que é que está acontecendo? Por que não estou sentindo prazer e amor em Deus como deveria, né? Mas também, né? Gosto das pessoas da igreja e não penso em sair. Segundo, a segunda pergunta tem a ver com a palavra apego, né? Que o texto aí nos mostra, né? A mim se apegou com amor, né? Apego. Tem a ver esse apego com experiência, a experiência que te levou um dia a buscar a Deus. Né? A sua experiência é puramente religiosa, nasceu num lar cristão, acostumou a ir à igreja, né? Você não teve nenhuma experiência de salvação, apenas sempre pensou ser uma pessoa cristã, porque desde a infância você frequenta, né? Então qual é o motivo para você ir a uma igreja? Você se tornou apenas religioso? Ou você teve uma experiência de conversão, né? Porque a pessoa que já foi perdida, já foi uma pessoa escrava do seu pecado, uma pessoa que, teve o Espírito Santo convencendo-a do pecado, porque não é porque foi criado na igreja que não é pecadora, né? Talvez não pratique as coisas que as pessoas praticam aí fora, né? Mas pratica pecado sim, você sabe muito bem que pratica. Então, se a pessoa não é convencida desse pecado, se ela não teve uma experiência de arrependimento e fé no Senhor, de salvação, né? Então, muito provavelmente, ela não será apegada ao Senhor. Talvez seja apegado à sua igreja, à sua denominação, né? A religiosidade, gosta daquele padrão, né? De se sentir assim, né? Uma pessoa que não é do mundo, né? Mas também às vezes não é do Senhor, né? Então tem a ver com a experiência, mas também tem a ver com a percepção que você tem da importância de Deus na sua vida, né? E aqui é uma coisa muito importante. Qual a importância de Deus na sua vida? Qual é a percepção que você tem, né, a respeito da importância de Deus na sua vida? Porque apego e apegar com amor tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, se Deus não é prioridade na minha vida em tudo, então eu não sou apegado a Deus com amor, né? De Deus eu quero algumas coisas, de Deus eu quero algumas bênçãos, de Deus eu quero o pão de cada dia, de Deus eu quero a sua proteção, né? De Deus eu quero eventualmente alguma graça que eu poderia desfrutar, né? Mas, né, não é apegado a Deus com amor, não é prioridade, né? Relacionamento com Deus não é prioridade. E isso é porque às vezes a pessoa decide as coisas sem levar em consideração se isso vai afastá-la da igreja, afastá-la
da comunhão, afastá-la de um maior envolvimento, né? Apenas porque parece financeiramente melhor. Não, apareceu um emprego, vou ganhar 2 vezes mais do que eu ganho, vou ter que trabalhar duro mesmo, né? Em relação a tudo isso, né? Vai me afastar da igreja, mas né, fazer o quê? É a vida, né? Preciso ganhar o pão de cada dia. Bom, às vezes você realmente pode fazer isso, não há problema, desde que encontre, né, sempre um jeito de frequentar, né, alguma reunião onde há a adoração genuína a Deus, a exposição da palavra. Porque a pessoa que às vezes fica impedida devido ao seu trabalho, né, a sua dedicação para aumentar o seu padrão de vida, ela dá um jeito de encontrar uma maneira de frequentar, né, o Senhor, porque não fica sem Ele. Não fica. Porque se você vai se conformando, né, então, né, o trabalho me levou a me afastar, mas não sinto falta também da igreja, não sinto falta de comunhão, né? Estou até me sentindo bem sem precisar da comunhão, né? Aquela falsa sensação de bem-estar e segurança, né? Apesar de não estar realmente com um relacionamento com Deus. Isso tem o seu preço lá na frente. E isso demonstra, né, e tem a ver com a sua percepção, se Deus é prioritário na sua vida ou não. Porque quando Deus não é prioridade na sua vida, você abre mão simplesmente, né, de qualquer forma de relacionamento com Deus. Tem a ver também com a tua atual postura no relacionamento com Deus, né? Há pessoas que têm mágoas, há pessoas que estão em pecado, há pessoas que estão decepcionadas com outras pessoas na igreja, né? Às vezes até mesmo decepcionadas, né, com Deus, né? Porque Deus levou aquele ente querido, né? Eu não consigo aceitar que Deus tenha feito isso, quer dizer, você não tem um apego a Deus verdadeiramente em amor, porque quando você é apegado a Deus em amor, né, você compreende perfeitamente que Deus não tirou aquela pessoa de você. Essa forma de você pensar revela todo o seu egoísmo, porque você de fato está apenas pensando em você, né, e não na pessoa que foi. Porque essa pessoa, se foi um servo, uma serva de Deus, está com o Senhor, né? Mas você então pensa apenas na sua dor, né? Na falta que aquela pessoa vai fazer. Mas se você tivesse esse apego com Deus, né, Deus traria um consolo imediato ao seu coração. Porque o Espírito Santo é consolador. E Deus há de suprir todas as suas necessidades, né, pela ausência daquela pessoa também. Então, essas decepções, essas mágoas, né, às vezes leva a pessoa a dizer que é incrédula, né? Interessante naquele filme lá, né, Deus não está morto, o professor lá, que acreditava, né, que não acreditava em Deus, dizia não acreditar, ele começou a dizer que se tornou ateu, porque a sua mãe morreu quando ele era ainda criança, né? Então Deus não deve existir, né? Tem até raiva de Deus, né? Então toma cuidado com isso, vigia, né? Porque se a sua postura no relacionamento com Deus é fruto de mágoa, decepção, por isso você se diz que não, incrédulo, não crê em Deus, às vezes agnóstico, né? Nem sabe se Deus existe. Há pessoas com posturas assim, porque para mim agnosticismo, né, não torna você melhor do que alguém que é ateu. É a mesma situação de não ter relacionamento com Deus, não querer relacionamento com Deus. Porque lutas sempre haverá, né? Todos nós sabemos que pessoas nascem, vivem e morrem, né? A morte está sempre diante de nós.
Alguns vão primeiro, nós também vamos, né? É necessário que então compreendemos o viver aqui na Terra, porque quando a pessoa não tem essa percepção de que a morte é uma coisa natural, né? Não há nenhuma situação, né, em que Deus está sendo injusto com você porque aquela pessoa foi embora. Um dia uma mãe perguntou para um pastor: por que Deus levou o meu filho? Onde estava Deus quando fizeram aquilo com o meu filho? O pastor disse: olha, no mesmo lugar quando os homens mataram o meu filho, né? Quando os homens mataram Jesus. Ele conhece a dor de alguém que perdeu um filho, ele conhece a dor, né, profunda, porque perdeu também, né? Os homens o mataram. A ira de Deus ali foi muito grande naquele dia da morte de Jesus. Tem a ver então também com o mais recôndito do teu ser, né? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e a cura que Jesus ministrou a Pedro é fazê-lo confessar que ama o Senhor 3 vezes. Negou 3 vezes, confessa que ama o Senhor 3 vezes. Ainda que Pedro tivesse se sentido, né, chateado por Jesus ter feito isso em público, porque ele negou Jesus em público, né, e ter perguntado pela 3ª vez. Né? Então, há uma questão de afirmação de amor, né? Ou seja, como é que está o seu mais profundo recôndito, o mais profundo do seu coração? Você ama a Deus verdadeiramente? Você é apegado a Deus de verdade? Por fim, uma terceira questão aqui a ser levantada, né? A aliança que temos com Ele impõe deveres, né? A aliança que temos com Deus impõe deveres. Ah, pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, né? Já estou salvo, né? Já sou do povo de Deus, né? Não preciso me preocupar com mais nada. Essa pregação não é para mim. Essa maneira de pensar também revela que não compreende a condição de filho. Né? Filho, né? Você tem privilégios como filho de Deus, mas também deveres para com o Pai. Essa parte, muitos cristãos parece que não é importante, né? Não, o importante é que eu sou filho de Deus, eu tenho o privilégio de saber que Deus cuida de mim, né? Que Ele não deixa faltar para o dia de amanhã, coisa e tal. Mas você tem uma aliança, a aliança tem 2 lados. Se por um lado Deus tem honrado a sua parte da aliança, cuidando de você, por outro lado você tem o compromisso de adorar a Deus, né? Então você tem deveres para com o Pai, de testemunhar a respeito da graça que você recebeu, né? Então quando você observa esses deveres, isso acaba se tornando também um prazer, né? Porque esses prazeres não são penosos, né? Você acaba tendo prazer, né, nessas observâncias. Então, há pessoas que entendem a vida espiritual como chata por causa desses exercícios espirituais, por causa desses deveres. Jejuar, orar, ler a palavra. Mas quando você os pratica, você sente falta quando não os faz, porque se tornam também um prazer, né? E é isso também que Deus requer, que eu adore em espírito e em verdade, que eu tenha prazer nele, que eu tenha prazer na comunhão, tenha prazer de estar junto com o povo de Deus, né? Então, quando você nasce novamente, aí é que está a questão, né? Você só vai ser apegado ao Senhor em amor quando você nascer de novo. Você vai ter prazer realmente nas coisas de Deus quando você é nova criatura, quando a sua vida realmente foi transformada, foi lavada no sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em você, então você vai ter prazer nessas coisas, né? Vejam, então quando a gente nasce de novo,
nós nascemos como criança na fé. Essa é a linguagem bíblica, né? E criança precisa crescer, precisa desenvolver, precisa aprender a caminhar, né, na luz, precisa aprender a falar a linguagem do reino, precisa aprender a discernir entre o bem e o mal, porque criança não tem essas coisas, né? E porque temos que chegar a uma maturidade na vida cristã, para não sermos como os meninos, né? Agitado de um lado para o outro, com toda sorte de vento, de doutrina. Alguém fala alguma coisa aqui, você vai para lá, depois descreve aquilo, procura outra coisa. Isso é meninice, isso é criancice, né? Então é necessário desenvolver. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo fala. Crescer na fé, em espiritualidade, em conhecimento da palavra, em experiências com Deus, né? Vou ler aqui Efésios 3, 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? É necessário, então, que esse amor de Deus em nós extravase, transborde, como um copo, né, que não cabe mais de tanto amor nele, para que cheguemos a compreender com todas as pessoas que assim o fazem, né, a profundidade, a largura desse amor de Deus, né? Então, há sim uma coisa pela qual devemos, então, desejar ardentemente mais de Deus, mais desse amor, mais de conhecer o Senhor profundamente, né? Também outra coisa que vai se exigir é caminhar em santidade. Efésios 5:8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Esse é outro compromisso que você tem com o Senhor, né? Primeiro, desenvolver-se, né, na sua espiritualidade, no amor a Deus, nessa profundidade de querer mais do Senhor. Outra é compreender que quem é filho de Deus, Deus é santo, você precisa querer a santidade, amar a santidade, andar como filho da luz, porque você não é mais filho das trevas. Não faz sentido nenhum a pessoa querer viver como alguém perdido sendo salvo, como alguém que é filho da luz está em trevas, né? Isso torna uma situação incrivelmente absurda, porque como assim? Ou você é luz ou você é trevas, né? Ou você vive como um filho da luz e gosta da santidade ou não gosta, né? Então há um compromisso sim, não tem essa coisa aí, não, eu já fui salvo, eu já entreguei minha vida a Jesus, já fiz ali o batismo, a profissão de fé, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é isso que a palavra diz. O que nós ensinamos é que aquele que realmente nasceu de novo vai perseverar, porque o Espírito Santo vai perseverar nele. Mas e se a pessoa não perseverar? Então o apóstolo João diz: saíram dos nossos porque não eram de nós, porque se fossem dos nossos teriam permanecido. E como não eram dos nossos, saíram. Essa é uma coisa lógica, um raciocínio lógico. A perseverança na fé é fruto da atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, que assim então, com a sua perseverança, confirma o seu chamado, vocação e eleição. Também o compromisso de encher-se com o Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 20. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É o culto. Você vai arrastado para o culto? Você não tem prazer em se encher da presença do Espírito Santo?
falando entre vós com salmos, cantando e entoando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais? Então, é necessário que todas essas coisas levem você a uma reflexão espiritual séria. Você se tornou supersticioso? Ou sempre foi supersticioso desde que você se conhece por gente? Está na hora de você ser despertado pelo Espírito Santo, pela ministração desta palavra, há um arrependimento para a vida. Né? Há um arrependimento para a vida. Porque se você é supersticioso, você não desfruta de intimidade com Deus. Né? É necessário que você se liberte, porque quem vai para Jesus, em Jesus há libertação. Né? Então, se você não é liberto dessas coisas, se você é apegado ainda a objetos, acha que essas coisas trazem segurança, então falta intimidade com Deus. Arrependa-se, creia no Evangelho, né? Tenha vontade realmente de que Deus o perdoe, use de misericórdia para com você, né? Que Deus conceda o arrependimento a você, a fé salvadora, para que você possa desfrutar com todas as pessoas que conhecem o Senhor, o amor, a profundidade, a largura, a extensão desse amor que está em Cristo Jesus. Então, o Senhor mesmo aí vai te livrar, né? Todas as promessas do Salmo e outras mais promessas das Escrituras serão realidades na sua vida, né? Então, você vai então compreender com todos os santos a largura, a profundidade desse amor em Cristo Jesus. Nós aqui vamos terminando, né? Antes de orar, eu vou orar por você também, antes de impetrar a bênção, nós vamos ouvir aqui a bênção araônica cantada. Vamos ouvir. Espero que o som esteja muito baixo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe, Senhor, essa pessoa que ouviu a palavra. Conceda o arrependimento para a vida, a fé salvadora, que ela tenha entendido, Senhor, que relacionamento com o Senhor não deve ser a base de superstições, que ela deve sentir, sim, que não querendo relacionamento com Deus, ela está perdida, ela está morta nos seus delitos e pecados. Dê, Senhor, a essa pessoa que me ouviu, ó Pai, uma profunda convicção de pecado e uma profunda necessidade, ó Senhor, de ser libertado pelo Senhor, de ser salvo por Ti. Porque é o Senhor que dá, ó Pai, às pessoas esse sentimento de, ó Pai, de arrependimento, de fé, de não querer viver mais como vive. Por isso apelamos para o Senhor, concede arrependimento às pessoas, concede, Senhor,
o libertar-se, Senhor, dos temores e superstições. Concede a fé salvadora. Pai, efetivamente leve essa pessoa a orar, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, porque o Teu Espírito é quem chama, o Teu Espírito é quem, ó Pai, concede, Senhor, o aproximar-se de Deus. Liberte pessoas esta noite também, Pai, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a eterna comunhão do Espírito, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. E Deus abençoe. Até